Shalom, amigos do Brasil, tudo bem? É um prazer poder falar novamente com vocês. Nesse videozinho curto eu quero falar sobre a paraxá de Devarim. Devarim é a primeira palavra, é a primeira paraxá do livro de Deuteronômio. E isso significa exatamente isso, palavras, né? Devarim significa palavras, vem da raiz davar, de palavra. Em grego, em português, Deuteronômio vem do grego repetição da lei, ou segunda lei, né? Porque muitos dos textos já revelados na Torá são repetidos aqui no livro de Devarim, então em português levou esse nome de Deuteronômio, a segunda lei. Mas palavras nos lembra exatamente discursos, né? E é isso que a gente vai ver. Quero que você leia comigo aí Deuteronômio capítulo 1, versículo 3. Sucedeu, pois, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, proferiu Moisés um discurso aos filhos de Israel, segundo tudo o que Deus lhe ordenara a respeito deles, do povo de Israel. Moisés estava aqui às portas da terra prometida e ele ia dar um discurso à nova geração, àqueles que entrariam na terra, não aqueles que saíram do Egito 40 anos antes, mas uma nova geração que estava pronta para entrar na terra prometida. Que tipo de discurso a gente dá para uma pessoa numa situação dessa, né? Moisés, ele se propôs a falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E isso faz toda a diferença. Quando a gente lê um pouco sobre a história de Moshe, Êxodo capítulo 6, versículo 12, versículo 30, ele fala para Deus, quando Deus ordena que ele fale ao faraó: eis que eu não sei falar bem. Hoje discursos são o que mais nós temos, né? Hoje são muitas câmeras, muita gente gravando, muitos vídeos, existem cursos de homilética, cursos para falar bem, e a gente vê que muita gente profere belíssimos discursos, mas são meramente discursos. Que tipo de discurso você busca para a sua vida? Quando você vai buscar uma explicação bíblica dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de qualquer ambiente religioso, qual tipo de discurso, de pregação você gosta? Algumas pessoas gostam de palavras bonitas, palavras que tocam o coração, palavras que emocionam. Bom discurso, bom discurso. Outros gostam de palavras engraçadas, de pregadores que contem piadas, que subam ao púlpito e façam sempre piadinhas, façam o povo dar risada. Mas no fim das contas, quando você volta para casa, o que você levou daquilo tudo? O que você leva daquilo tudo? Conhecimentos da vontade de Deus para a sua vida, sentimentos de emoção, ou tão somente a satisfação de ter dado boas risadas? Moshe queria falar ao povo de Israel tão somente aquilo que Deus queria para a vida deles. E isso é o que faz toda a diferença num discurso religioso. Quando a gente vai para Brit Hadashah, por exemplo, Yeshua lá em João capítulo 6, ele profere um discurso duro. E até mesmo seus discípulos falam: duro é esse discurso, quem pode suportar? A partir do versículo 60, mais ou menos ali. E de repente, Yeshua responde para eles: olha, todo mundo foi embora, vocês não querem ir também? E eis que Pedro, Kefa Rachalia, fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. São essas palavras de Moshe, à porta da entrada da terra prometida, de Yeshua, palavras que conduzem à vida eterna, que são realmente relevantes na nossa vida. Não vá atrás de palavras bonitas. O apóstolo Tiago, ele fala algo muito relevante. O discurso de Tiago é sempre muito duro, né? Quando a gente lê o discurso de Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: tornai, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós precisamos de discursos verdadeiros, de pessoas que realmente queiram fazer a vontade de Deus, ouvir e entender a vontade de Deus. Na sequência desse texto, ele fala daquele que olha no espelho, contempla o seu rosto e depois, ao virar as costas, esquece. E é isso que tem acontecido muitas vezes nos meios religiosos.
As pessoas ouvem belos discursos, mas que não mudam a vida delas. E elas saem de lá e esquecem daquele discurso bonito, né? Não seja movido pela emoção. Não seja movido por palavras bonitas. Não seja movido por palavras engraçadas. Seja movido pela palavra de Deus. Que a sua inspiração venha da inspiração de Moshe Rabbeinu. Que no seu coração possa brotar aquilo que Deus quer para a sua vida. Foi esse o discurso de Moshe ao povo de Israel. Foi esse o discurso de Yeshua à sua geração. Milênios mais tarde, né? Séculos mais tarde. É esse o discurso que nós nos propomos a tentar trazer para você. Aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não tão somente palavras bonitas. Que Deus te dê a oportunidade de saber discernir palavras bonitas de palavras verdadeiras. Palavras engraçadas da palavra de Deus. E na dúvida, fique sempre com a palavra de Deus. Porque palavras bonitas emocionam, mas não mudam a sua vida. Palavras engraçadas alegram o seu coração, mas não mudam a sua vida. A palavra de Deus é que nos conduz à vida eterna. Fique com a palavra de Deus. Fique com os discursos de Moshe Rabbeinu. Fique com os discursos de Yeshua. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Fique com a vida eterna. E nós nos encontramos no Olam Rabá. Um abraço, Shalom.